Povo de Deus, Salmo 97, a majestade e o domínio de Deus. Nós já temos aí estudado juntos todos os capítulos, né, comentado, acompanhando aí todos os capítulos do Salmo 97, e me parece que nós já chegamos a um ponto aqui onde a base fundamental do teu conhecimento, a informação básica você já tem aprendido, e aí você começa a perceber as repetições das ideias, né, de todos os capítulos, a realidade cultural daquela época que já vem sendo exposta, apresentada nos Salmos, nos capítulos anteriores. E aí, cada vez mais, se você estudar, se você realmente for uma pessoa que perceber a realidade, você começa a ver a repetição do que já vem sendo falado nos capítulos de Salmo. Então é de fundamental importância que você entenda aquele contexto politeísta. Primeiro ponto, entenda que o povo de Israel ele passou por um processo de evolução, né? De um povo leigo, de um povo que ainda compreendia muito pouco de Deus, um povo que ainda é politeísta, apesar de entender que o Deus deles é maior que o Deus de todos. Então eles passam por uma trajetória onde eles admitem a existência de Deus, de deuses. Aí depois eles vão chegar em um ponto que eles vão chegar à maturidade de entender que não existe deuses, só existe um Deus. E os demais que são chamados de deuses não passam de ídolo. Qual é a diferença de Deus para ídolos? Quando nós pensamos na ideia de Deus, nós partimos do conceito teológico, do entendimento da eternidade. Deus não é criado, Deus não foi criado, Deus é eterno. E tu não vai querer entender a eternidade de Deus, não é isso? Você não consegue não entender os poucos anos de vida que você tem, você não consegue entender umas poucas questões da humanidade, não vai querer entender a eternidade. Então tudo começa de Deus para frente, né? Tanto na fé quanto na ciência. A ciência não se baseia em Deus, a ciência se baseia na ciência. Mas essa ciência também, dentro da ciência, nós temos dito isso, ela começa de um ponto para frente, porque daquele ponto para trás não tem como, a mente humana não comporta. Então, a concepção de Deus do judaísmo, do povo judeu, ele começa com essa crença em vários deuses. E depois ele vai entender que não existe vários deuses. Só há um Deus. O restante é invenção humana, são ídolos. Ok? O entendimento de vários deuses, naquela época eu tenho feito a comparação com a luta de MMA, como qualquer campeonato esportivo. Na luta de MMA, alguém tem o cinturão. O cara bate em todo mundo, o cara é o cara, né? Ele ficaria um tempo. Lembra de um tempo mais antigo, Michael Jackson? O Mike Tyson era o cara, ele destruía todo mundo, né? No MMA também, eu não acompanho muito MMA. Tem um lá que sempre batia em todo mundo, mas chega um momento que ele vai perder o cinturão. Todo mundo sabe que ele é o cara, mas na briga ele pode perder, né? Ele pode perder. Você pode colocar aí o maior time do Brasil que você acha que é o maior time, fazer a maior seleção, fazer uma seleção brasileira. A seleção brasileira pode jogar contra o time que você armar na sua rua, os melhores da sua rua, e a seleção brasileira pode perder, né? A perspectiva é que ela não perca, mas ela pode perder. Então, esse é o entendimento que o judaísmo tinha, o povo judeu. Eu tenho o homem do cinturão, ele bate muito nos deuses. E ele é a seleção brasileira. Não vai perder para um time de peladeiro do bairro, mas pode perder, mas não vai. Não, é essa a concepção.
Aí depois eles vão entender que nada, quem tem Deus nada, isso aí não é nem Deus pequeno, isso aí nem Deus é, né? Nem Deus é, isso aí é invenção humana. Essa evolução, esse entendimento, você vai perceber. Outra coisa que tem no processo evolutivo na cultura judaica, na realidade do povo de Israel, a ideia da vida pós-túmulo, a vida pós-morte. Inicialmente eles não tinham essa concepção, né? A salvação que os salmistas falam em vários momentos tem a ver com a salvação da vida, contra o inimigo, contra uma enfermidade grave. Então é essa salvação que eles falam. Depois os salmistas, a salma começa a perceber a ideia de algo realmente após a morte. No processo evolutivo, você começa a ver no salmo surgir canções que falam, sim, dessa vida pós-morte. Aí depois, no Novo Testamento, que esse negócio vai ficar bem estabelecido, bem claro e bem escancarado, bem explícito, e esse ensino é bem colocado no Novo Testamento. Então, esse contexto todo é importante você entender quando lê os Salmos. E você que tem acompanhado os nossos comentários, isso já tem sido falado constantemente. E isso é uma base fundamental teológica para que você venha entender os Salmos. Tá vendo? Nós estamos falando aqui de teologia. Isso é teologia, isso é matéria de seminário. Isso aí é algo que você aprende na teologia. Ok? E aqui já especificamente no capítulo 97, aparece algumas expressões já que nós já conhecemos, né? Regozija-se a terra, tá vendo? Ele está falando da terra. Ele não está falando aqui de um Deus local, porque eles acreditavam em um Deus local. Eles acreditavam em deuses que dominavam locais, nações. Tinha deuses nacionais, né? Assim como hoje, no estudo aí de batalha espiritual, há muitas pessoas que entendem que existe demônios, principados e potestades que dominam regiões. E não só regiões, mas áreas específicas. Demônios relacionados à prostituição, demônios relacionados a vícios, demônios relacionados a poder, a dinheiro, a soberba, entendeu? A vaidade. Então, as pessoas acreditam assim. Eu não sei se essas coisas existem. Uma coisa eu sei. Existem principados e potestades que agem em todas essas áreas. Se eles são os classificados, se eles são os mestres, os expertises em cada área, eu não sei. Mas não importa se eles são expertises ou não, se eles são os especialistas em cada área, não. O simples fato de ser demônio, eles já são suficientes para derrubar e eles agem no mundo, não tenha a mínima dúvida disso. Então, aqui é apresentado o Deus que é da terra. Olha o versículo 2, fala de justiça, fala de juízo. Esse Deus é um Deus de justiça, esse Deus é um Deus de juízo. Não, isso aparece muito no Salmo. Ora, se o nosso Deus é um Deus de justiça, eu vou ser de injustiça? Eu vou praticar injustiça? Eu vou apoiar injustiça? Então, Deus é um Deus de juízo, que ele traz juízo às pessoas. Ele traz a sentença, entendeu? Ele traz o veredito. Então, é melhor se associar a ele do que ser o condenado por ele, né? Versículo 3 fala que ele é um fogo. Hebreus capítulo 12, 29 fala que Deus é fogo devorador. Tem uma parte da Bíblia lá em 1 João que fala, e João também que fala que ele é amor, né? Em Hebreus fala que ele é fogo consumidor. Logo, nós usamos a expressão Deus é amor, mas é fogo consumidor. Tá? São uma combinação de dois textos. Aí, os seus relâmpagos, no versículo 4, né, alumiam o mundo, não é local. A terra, não o local, os vê e estremece. Tá vendo? Então, os relâmpagos que muitos acreditavam ser Deus, o salmista falando aqui, ó, esse relâmpago aí que você acredita que é Deus, vou dizer para você, esse relâmpago aí foi o meu Deus que criou. Né? O que você chama de Deus, meu Deus que criou. Que não passa de criação do meu Deus. É isso que o salmista está proclamando para as nações, para o seu povo. Ok? Ó, derretem-se, versículo 5. Derretem-se como cera os montes,
Mais uma vez, os montes também eram vistos como deuses. O mar, né? Tudo que era grandioso na natureza, tudo que é grandioso na natureza, era visto como Deus. Então, o salmista está mostrando aqui, que combatendo, ensinando que aquelas concepções que eles tinham, existe um El Elyon, que está acima de todo aquele entendimento dos povos. Aí está ensinando o seu povo e automaticamente uma declaração que serve para todos os povos. Versículo 6: todos os povos veem a sua glória. Sejam confundidos todos que servem a imagem de escultura, os que se gloriam em ídolos. Proste-se diante dele todos os deuses. Tá vendo? Então aqui, os deuses aqui, aí tem que ver no sentido hebraico aqui, que às vezes o salmista, quando fala de deuses, ele ainda tem aquela concepção de deuses que são deuses, sim, mas que são inferiores. Aí tem que fazer um trabalho mais aprofundo no hebraico para saber geralmente quando fala de Deus, deixa eu ver aqui o contexto aqui. Não, no mesmo versículo aqui fala de ídolos. Então, geralmente quando fala ídolos, ele está falando de criação. Ele entende que pessoas inventaram deuses. Agora, quando ele fala de Deus especificamente, geralmente ele está acreditando, ele está retratando que realmente existe deuses, mas que existe o Deus que é maior, acima de todos os deuses. Ok? Mas parece que o contexto, aí teria que ter uma avaliação mais no original, o contexto está mostrando que aqui está falando do ídolo mesmo, daquilo que foi criado. Então, o salmista já pode estar naquele contexto onde está mais evoluído e que ele aprendeu que, na verdade, não existe outros deuses menores. Só existe um único Deus. E o restante são ídolos. Falou em Deus, estou falando de eternidade. Então, observe isso. Eles acreditavam em Deus no sentido de que eles eram eternos, mas inferiores. E depois eles vão entender que não existe nenhum Deus eterno inferior. Só existe um único Deus eterno, todo-poderoso. O restante é ídolo. Não passa de ídolos. Ok? E então ele continua aqui expressando isso, olha lá, versículo 9. Pois tu, Senhor, é o Altíssimo, tá vendo? O El Elyon. Sobre, sobre o quê? Sobre a nossa nação? Não. Sobre toda a terra, tá vendo? E és sobremodo elevado, acima de todos os deuses, tá vendo? Todos os deuses. E aí depois, essa expressão todos os deuses vai cair por terra e simplesmente ídolo vai ser a referência. Versículo 10. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Tá vendo? Se você ama ao Senhor, você deve detestar o mal. E nós podemos até acrescentar pelo contexto do capítulo e pelo contexto de todo o salmo, né? Vós que amais ao Senhor, detestai o mal. Vós que amai ao Senhor, detestai a injustiça. Vós que amais ao Senhor, detestais a corrupção. Vós que amais ao Senhor, detestai tudo quanto é tipo de coisa errada. Porque o Senhor é Deus, é o Deus reto da justiça. É isso que nós devemos aprender. Fixar em nossa mente. E encerrando o versículo 12. Alegrai-vos no Senhor, ó justo, e dai louvores ao seu santo nome. Para isso, eu e você, todos nós, fomos criados. E que possamos sempre nos esforçarmos para cumprirmos essa obrigação. Porque a Bíblia fala para nós tributarmos ao Senhor. Pagarmos o tributo a Ele. O tributo de louvor. Nossa vida. Somos obrigados. Mas espera-se que essa obrigação seja feita com prazer e não apenas pela obrigação. Pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.